Homem procurou ajuda por espinhas. Diagnóstico surpreendeu até os especialistas. Graeber, capítulo 1. O problema que parecia simples. Roberto Silva, 42 anos, metalúrgico aposentado por invalidez, jamais imaginou que aquelas espinhas no rosto e tronco, que começaram a aparecer há 6 meses, se tornariam um caso médico que desafiaria uma equipe inteira de especialistas no Hospital das Clínicas de São Paulo. O que começou como um problema aparentemente banal de pele revelaria uma condição tão rara que mudaria não apenas sua vida, mas também contribuiria significativamente para a literatura médica brasileira. Roberto sempre teve uma pele saudável. Durante seus 25 anos, trabalhando com metais e soldas em uma fábrica de autopeças em São Bernardo do Campo, nunca havia tido problemas dermatológicos significativos, além de pequenas queimaduras ocupacionais e cicatrizes típicas de trabalho industrial. Por isso, quando as primeiras lesões apareceram em seu rosto, ele as atribuiu à acne tardia ou reação alérgica a algum produto químico no trabalho. As lesões iniciais eram pequenas pápulas avermelhadas que surgiram primeiro na testa e bochechas. Pensei que eram espinhas comuns, relembra Roberto. Minha esposa sugeriu que eu usasse pomadas de farmácia, mas eu deixei pra lá, achando que passariam sozinhas. Durante 2 meses, ele ignorou o problema, até que as lesões começaram a se multiplicar e a aparecer em outras partes do corpo. O que mais o preocupou foi quando as lesões começaram a surgir no tronco, braços e até mesmo nas pernas. Não eram apenas algumas, eram dezenas delas, de tamanhos variados, algumas pequenas como cabeças de alfinete, outras maiores, do tamanho de ervilhas. Todas apresentavam aparência similar, protuberâncias avermelhadas ou cor da pele, firmes ao toque, algumas com pontos centrais escuros que lembravam comedões. Sua esposa, Márcia, ficou cada vez mais preocupada. Ele chegou a ter quase 50 dessas lesões espalhadas pelo corpo, conta ela. Insisti para que procurasse um médico, mas ele é daqueles que evita hospital. Só foi quando começou a sentir dores nas articulações e fadiga constante que concordou em buscar ajuda. Esta decisão salvaria não apenas sua vida, mas revelaria uma condição tão complexa que deixaria especialistas perplexos. Delaware, capítulo 2. A primeira consulta dermatológica. Roberto finalmente marcou consulta em uma UBS do bairro, onde foi atendido por Dr. Marcos Pereira, clínico geral com 15 anos de experiência. O médico inicialmente examinou as lesões com a hipótese mais comum: acne, foliculite ou talvez rosácea. À primeira vista, realmente pareciam espinhas inflamadas, admite Dr. Marcos, mas algo não se encaixava completamente no padrão. Durante o exame clínico, Dr. Marcos notou peculiaridades que o alertaram. As lesões eram firmes demais para serem pústulas comuns, não havia sinais de infecção bacteriana típica e a distribuição pelo corpo era atípica para a acne adulta. Mais preocupante ainda, Roberto relatava sintomas sistêmicos, fadiga crônica, dores articulares e ocasionalmente febres baixas que iam e vinham. Quando um paciente apresenta lesões de pele acompanhadas de sintomas sistêmicos, precisamos pensar além de dermatologia, explicou o Dr. Marcos. Ele prescreveu tratamento inicial com antibióticos tópicos e orais para cobrir possível infecção bacteriana, mas também solicitou exames de sangue completos e encaminhou Roberto para dermatologista especializado. Os exames de sangue revelaram alterações preocupantes: hemograma com discreta anemia, velocidade de sedimentação eritrocitária, VSH, elevada, indicando processo inflamatório, e proteína C reativa também aumentada. Função hepática e renal estavam normais, mas esses marcadores inflamatórios sugeriam que algo sistêmico estava acontecendo além de simples problema dermatológico. 2 semanas depois, Roberto consultou doutora Ana Paula Mendes, dermatologista em clínica particular indicada pela UBS. Ela examinou cuidadosamente cada lesão e imediatamente percebeu que não se tratava de acne comum. A textura, distribuição e aparência das lesões não correspondiam a nenhum padrão dermatológico que eu reconhecia facilmente, relata a doutora Ana Paula. Decidi fazer biópsias de várias lesões diferentes para análise histopatológica. Tars, capítulo 3. A biópsia e primeiras pistas. A biópsia de pele é procedimento relativamente simples, mas crucial para diagnósticos dermatológicos
dermatológicos complexos, Toreta. Ana Paula coletou amostras de 3 lesões diferentes, uma facial, uma do tronco e uma do braço. As amostras foram enviadas para laboratório de patologia especializado, onde seriam analisadas microscopicamente por patologista experiente. Dr. Fernando Costa, patologista com mais de 20 anos de experiência, examinou as lâminas preparadas com as amostras de Roberto. O que viu o intrigou imediatamente. A histologia não mostrava inflamação folicular típica de acne, nem infecção bacteriana ou fúngica óbvia, relata ele. Em vez disso, havia infiltrado inflamatório granulomatoso na derme, com células específicas que sugeriam reação imunológica complexa. Os granulomas, agregados organizados de células imunes, são característicos de várias condições, desde infecções específicas até doenças autoimunes e até mesmo algumas neoplasias. Dr. Fernando identificou granulomas não caseosos, o que significava que tuberculose e algumas outras infecções estavam menos prováveis. Mas a presença de granulomas levantava dezenas de possibilidades diagnósticas diferentes. Quando vejo granulomas em biópsia de pele, penso em sarcoidose, algumas micobactérias atípicas, reações a corpo estranho, granuloma anular disseminado e várias outras condições raras, explica Dr. Fernando. Cada uma dessas possibilidades requer investigação específica para confirmar ou descartar. O relatório patológico foi enviado à doutora Ana Paula, que o revisou com crescente preocupação. A descrição de dermatite granulomatosa de etiologia indeterminada significava que precisariam investigar muito mais profundamente. Ela convocou Roberto para consulta urgente e explicou que ele precisaria de avaliação multidisciplinar. Roberto, seus exames mostram algo mais complexo que acne, disse doutora Ana Paula durante a consulta. Você tem uma reação inflamatória específica na pele que pode indicar várias condições diferentes, algumas delas graves. Vou encaminhá-lo para a investigação completa no Hospital das Clínicas, onde uma equipe poderá fazer todos os exames necessários. Capítulo 4. A investigação multidisciplinar. Começa no Hospital das Clínicas. Roberto foi recebido pela equipe de dermatologia especializada, liderada por doutora Carolina Santos, professora associada da Faculdade de Medicina da USP e especialista em doenças granulomatosas da pele. Ela reuniu equipe multidisciplinar, incluindo reumatologista, pneumologista e infectologista, para investigar todas as possibilidades. A primeira bateria de exames foi extensa. Radiografia de tórax para verificar envolvimento pulmonar comum em sarcoidose, tomografia computadorizada de alta resolução dos pulmões, ultrassonografia abdominal para verificar órgãos internos, exames de sangue específicos para marcadores imunológicos e culturas para micobactérias atípicas. Dr. Ricardo Almeida, reumatologista da equipe, focou nos sintomas sistêmicos de Roberto. As dores articulares e fadiga sugeriam possível doença autoimune sistêmica, explica ele. Solicitei painel completo de autoanticorpos, incluindo FAM, anti-DNA, fator reumatoide e marcadores específicos para várias doenças do tecido conectivo. A tomografia de tórax revelou achado inesperado: pequenos nódulos pulmonares bilaterais e linfadenopatia hilar, aumento de linfonodos no centro do tórax. Este padrão é clássico de sarcoidose, uma das principais suspeitas diagnósticas. Quando vi a imagem, pensei que finalmente tínhamos nossa resposta, comenta a doutora Carolina. Sarcoidose explicaria as lesões de pele, granulomas na biópsia e achados pulmonares. Mas a medicina raramente é tão simples. Testes específicos para sarcoidose, incluindo níveis de enzima conversora de angiotensina, ESA, e dosagem de cálcio sérico e urinário, vieram normais ou apenas discretamente alterados, não confirmando definitivamente o diagnóstico. Sarcoidose permanecia possível, mas não provada, diz doutora Carolina. Precisávamos continuar investigando. Capítulo 5. A reviravolta inesperada. Durante a terceira semana de investigação, enquanto aguardavam resultados de culturas microbiológicas, que podem levar semanas para crescer, Dr. Paulo Henrique, infectologista da equipe, fez uma pergunta aparentemente simples que mudaria o rumo de toda a investigação. Roberto, você tem animais de estimação em casa? Especialmente gatos? Roberto confirmou que tinha 3 gatos que sua esposa resgatara das ruas nos últimos anos. Eles vivem dentro de casa, dormem na cama conosco
conosco são muito carinhosos, disse ele. Dr. Paulo imediatamente se interessou por esta informação. Gatos podem transmitir várias doenças, incluindo uma condição específica causada por um micro-organismo chamado Bartonella henselae, conhecida como doença da arranhadura do gato. Mas eu não fui arranhado recentemente, protestou Roberto. Além disso, doença da arranhadura do gato não causa apenas um linfonodo inchado próximo ao arranhão? Dr. Paulo explicou que, embora esta seja a apresentação clássica, existem formas atípicas e disseminadas da doença, especialmente em pessoas com sistema imune comprometido ou em situações específicas. Intrigado pela possibilidade, Dr. Paulo solicitou sorologias específicas para Bartonella henselae e também para outro micro-organismo relacionado, Bartonella quintana. Simultaneamente, sugeriu que material das biópsias de pele anteriores fosse reexaminado com colorações especiais para visualizar bactérias que não são detectadas por métodos tradicionais. Enquanto aguardavam estes resultados, a equipe continuou investigando outras possibilidades. Culturas para micobactérias atípicas ainda estavam incubando, testes para várias doenças autoimunes continuavam sendo processados, e Roberto foi submetido à broncoscopia com biópsia pulmonar para examinar diretamente os nódulos pulmonares identificados na tomografia. A espera era angustiante para Roberto e sua família. Cada dia era uma montanha-russa emocional, relembra Márcia. Médicos diferentes sugeriam possibilidades diferentes. Alguns mencionavam doenças que nunca tínhamos ouvido falar. A incerteza era quase pior que ter um diagnóstico definitivo, mesmo que grave. Capítulo 6. A descoberta surpreendente. 3 semanas após a pergunta crucial de Dr. Paulo sobre os gatos, os resultados começaram a convergir de forma surpreendente. As sorologias para Bartonella henselae voltaram fortemente positivas, indicando infecção recente ou ativa. Mais impressionante ainda, o patologista que reexaminou as biópsias de pele com coloração especial de Wharton-Starry identificou estruturas bacterianas consistentes com Bartonella. Quando vi os resultados, fiquei simultaneamente aliviado e intrigado, conta a doutora Carolina. Bartonella henselae pode causar lesões de pele, mas a apresentação de Roberto era extremamente atípica. Ele tinha uma forma disseminada da doença que raramente é descrita na literatura médica. A biópsia pulmonar também revelou granulomas com evidências de Bartonella, confirmando que a infecção não estava limitada à pele, mas havia se disseminado sistemicamente. Roberto tinha uma forma de bartonelose disseminada que mimetizava sarcoidose e outras doenças sistêmicas, explica Dr. Paulo. É uma apresentação tão rara que existem apenas algumas dezenas de casos similares descritos na literatura mundial. Mas a história não terminava aí. Investigações adicionais revelaram que Roberto tinha uma deficiência imunológica sutil que não havia sido detectada anteriormente. Seus níveis de células T, CD4, um tipo de célula imune, estavam abaixo do normal, embora não tão baixos quanto em pacientes com HIV. Esta imunodeficiência parcial explicava por que uma infecção que normalmente é autolimitada havia se tornado disseminada e crônica. A deficiência imune de Roberto não era severa o suficiente para causar sintomas por si só, esclarece Dr. Ricardo, o reumatologista. Mas era suficiente para permitir que a Bartonella se espalhasse de forma atípica pelo corpo, causando a apresentação incomum que vimos. O diagnóstico final foi bartonelose disseminada com envolvimento cutâneo e pulmonar em paciente com imunodeficiência parcial de células T. Era um diagnóstico que explicava completamente todos os sintomas, achados de exames e peculiaridades do caso de Roberto. Capítulo 7. O tratamento e recuperação. Com o diagnóstico finalmente estabelecido, a equipe pode iniciar tratamento específico. Bartonelose disseminada requer antibiótico-terapia prolongada, tipicamente combinando 2 antibióticos diferentes por período de várias semanas a meses. Dr. Paulo prescreveu regime de doxiciclina e rifampicina por 6 semanas inicialmente, com possível extensão dependendo da resposta. Expliquei a Roberto que o tratamento seria longo e que melhorias não seriam imediatas, relata Dr. Paulo. Infecções disseminadas por Bartonella podem ser teimosas e requerer tratamento prolongado, especialmente em pacientes com algum grau de imunodeficiência. Após 2 semanas de tratamento antibiótico,
Roberto começou a notar melhorias. As lesões pararam de aparecer, a fadiga começou a diminuir e as dores nas articulações melhoraram significativamente, ele relata. Foi como se meu corpo finalmente estivesse lutando de volta contra o que quer que estivesse me deixando doente. As lesões de pele existentes começaram a regredir gradualmente. Algumas desapareceram completamente, outras deixaram pequenas cicatrizes residuais. Após 6 semanas de tratamento, nova tomografia de tórax mostrou redução significativa dos nódulos pulmonares, confirmando que o tratamento estava funcionando. A equipe médica também abordou a imunodeficiência subjacente. Consultas com o imunologista revelaram que Roberto tinha uma deficiência parcial de células T, que era provavelmente congênita, mas nunca havia sido detectada porque nunca causara problemas até ser exposto à Bartonella. Não podemos curar a imunodeficiência, explica a doutora Maria Fernanda, a imunologista. Mas agora que sabemos, podemos monitorar e tomar precauções para prevenir futuras infecções oportunistas. 3 meses após início do tratamento, Roberto estava clinicamente curado. Exames de controle mostraram resolução quase completa das lesões pulmonares. Exames de sangue normalizaram e ele relatava sentir-se melhor do que havia se sentido em mais de 1 ano. É incrível como algo que parecia tão simples no início, apenas espinhas, revelou ser uma condição complexa que ninguém esperava, reflete ele. Capítulo 8. Cuidados com os gatos. Parte importante do tratamento de Roberto envolvia lidar com a fonte da infecção, seus 3 gatos domésticos. Dr. Paulo recomendou que os animais fossem examinados por veterinário e testados para Bartonella henselae. Gatos podem ser portadores assintomáticos da bactéria, explica ele. Eles são infectados por pulgas, que transmitem a Bartonella entre gatos, e então os gatos podem transmitir para humanos através de arranhões ou mordidas. Os 3 gatos de Roberto foram levados a veterinário especializado, Dr. André Maldonado, que realizou exames completos. 2 dos 3 gatos testaram positivo para Bartonella henselae. É comum que gatos sejam portadores sem mostrar sintomas, explica Dr. André. Eles podem ter a bactéria no sangue e transmiti-la para humanos sem que os próprios gatos pareçam doentes. O tratamento dos gatos envolveu antibióticos específicos por várias semanas. Tratar gatos portadores de Bartonella é controverso, admite Dr. André. Alguns veterinários argumentam que, como os gatos não ficam doentes, não é necessário tratá-los. Outros, especialmente quando há humanos imunocomprometidos na casa, recomendam tratamento. Além do tratamento antibiótico dos gatos, medidas de controle de pulgas foram implementadas rigorosamente. Pulgas são o vetor que mantém a Bartonella circulando entre gatos, explica Dr. André. Controle eficaz de pulgas é essencial para prevenir reinfecção dos gatos e subsequente transmissão para humanos. A família também recebeu orientações sobre como minimizar riscos de futuras infecções. Evitar arranhões e mordidas de gatos, lavar mãos após manusear os animais, manter unhas dos gatos aparadas e procurar atendimento médico imediato se arranhões ou mordidas ocorrerem, lista Márcia, que assumiu responsabilidade de implementar estas precauções. Dr. Paulo também aconselhou o monitoramento regular de Roberto devido à sua imunodeficiência parcial. Pessoas com deficiências imunes, mesmo que sutis, precisam ter cuidados extras com animais de estimação, ele adverte. Isso não significa que não possam ter animais, mas precisam estar cientes dos riscos e tomar precauções apropriadas. Capítulo 9. Contribuição para a ciência médica. O caso de Roberto era tão incomum que a equipe médica decidiu documentá-lo formalmente para publicação em revista científica. Bartonelose disseminada com esta apresentação específica é extremamente rara, explica a doutora Carolina. Publicar o caso pode ajudar outros médicos ao redor do mundo a reconhecer apresentações atípicas desta infecção. Um artigo científico detalhado foi preparado, descrevendo a apresentação clínica inicial de Roberto, os desafios diagnósticos enfrentados, os achados laboratoriais e histopatológicos e, finalmente, o tratamento bem-sucedido. O manuscrito foi submetido ao Journal of the American Academy of Dermatology, uma das revistas mais prestigiadas em dermatologia. O que tornou o caso particularmente educativo foi a presença de imunodeficiência parcial que predispôs Roberto a uma forma disseminada
determinada de infecção que normalmente é autolimitada, observa Dr. Ricardo. Isso destaca a importância de investigar imunidade em pacientes com infecções atípicas ou disseminadas. O caso também foi apresentado em conferências médicas regionais e nacionais. Durante o Congresso Brasileiro de Dermatologia, Dr. Carolina apresentou o caso em sessão sobre desafios diagnósticos em dermatologia, onde gerou discussões extensas entre especialistas sobre como abordar lesões granulomatosas de etiologia inicialmente obscura. Estudantes de medicina do Hospital das Clínicas usaram o caso de Roberto como material educativo em discussões sobre raciocínio clínico e diagnóstico diferencial. Este caso ilustra perfeitamente por que médicos devem manter mente aberta e considerar diagnósticos raros quando apresentações não se encaixam em padrões comuns, comenta Dr. Paulo durante sessão de ensino. A história também chamou atenção para a importância de anamnese completa. Se Dr. Paulo não tivesse perguntado especificamente sobre gatos, poderíamos ter demorado muito mais para chegar ao diagnóstico correto, reflete doutora Carolina. Isso reforça que história clínica detalhada permanece fundamental na medicina moderna, apesar de todos os avanços tecnológicos. Capítulo 10. Educação pública e conscientização. O caso de Roberto inspirou esforços de educação pública sobre zoonoses, doenças transmitidas de animais para humanos. A equipe médica do Hospital das Clínicas colaborou com a Secretaria Municipal de Saúde para desenvolver materiais educativos sobre doenças transmitidas por gatos e outros animais de estimação. Muitas pessoas não sabem que gatos podem transmitir doenças, observa Márcia, esposa de Roberto, que se tornou advocate informal para conscientização sobre bar.